Olá, mais de 100 pessoas que me seguem pela rede social, hoje um número muito grande, mas em torno de umas 100 ou mais pessoas mandaram mensagem para mim dizendo: professor, chamam-me de professor. Professor, o senhor não vai falar nada sobre o evangelho de domingo, que Jesus deixa a margem e vai em direção a outra margem e tem a tempestade no mar? Diante da necessidade, do peso, do carinho dessas pessoas e de todos que também talvez não perguntaram, mas desejaram ouvir-me, eu resolvi hoje falar um pouquinho, muito rapidamente, onde Jesus, eu disse outro dia, que Jesus falava e os doutores da lei, os doutores da lei, os sacerdotes, saíram de Jerusalém e foram lá para a região da Galileia para poder profanar Jesus, caluniar Jesus. Agora, nesse domingo, foi de fato, Jesus deixa essa multidão que está com ele e fala para os discípulos, os apóstolos, prepararem os barcos que eles iam para outra margem. E de fato preparou-se e eles afastaram-se da beira e entraram pelo mar afora, o mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré, ou seja, praticamente um mar mesmo naquela região, porque é muita água concentrada, e do lado de lá está a região de Genezaré, a região dos pagãos, aquelas pessoas que tinham outros deuses, que não acreditavam no Deus de Israel, mas acreditavam em outros deuses, por isso eram tratados como inferiores, tratados como pessoas que não iam merecer salvação, como pessoas malditas. Portanto, Jesus fala para os apóstolos: vamos lá, a igreja em saída aí, vamos lá falar com eles. E nessa travessia, é curioso que nessa travessia o mar agita. O mar agita, tem ventania e Jesus dorme. Isso significa que a travessia era longa. Deu tempo de Jesus dormir, descansar. E a tempestade acontece, a ventania entrando água no barco, o barco balançando e Jesus dormindo. E os apóstolos apavorados. É curioso a apavoração dos apóstolos, eles eram pescadores. O pescador entende de mar. É como se o corpo de bombeiros tivesse medo de fogo. Eles com medo das águas, com medo do mar. E vão a si mesmo. Mas acordam Jesus: Senhor, nós estamos perecendo, o Senhor dormindo. E Jesus acalma as águas, e eles acalma a ventania, e eles perguntam: quem é esse que acalma até o mar? É curioso isso. Eles não conheciam Jesus ainda, estavam com ele. Veja, é curioso isso. E Jesus pergunta a eles: vocês não têm fé? Vocês estão com muito pouca fé. Vocês têm muito medo. São muito medrosos. Vamos lá para outra margem. E se vocês seguirem a leitura, lá do outro lado da margem, Jesus fez proezas entre os pagãos. Porque ele veio para todos, 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 sem distinção. E ele fala com os apóstolos: vocês são muito medrosos. Hoje é nós que estamos no barco com Jesus. E nós temos medo de quê? Quem que realmente tinha medo ali no barco? Eram os apóstolos ou era Jesus? Os apóstolos é que não tinham fé, estavam com medo. Jesus não estava muito pouco preocupado com aquele tipo de tempestade. Nós, às vezes, fazemos tempestade num copo d'água e jogamos a culpa para Deus. Hoje nós temos medo de sermos honestos, temos medo de sermos verdadeiros, temos medo de sermos passivos, pessoas da paz, temos medo de sermos tolerantes,
temos medo de sermos pacíficos, temos medo de sermos pessoas boas, temos medo de sermos fraternos, temos medo de sermos solidários. Esses são os medos que nós enfrentamos hoje. Os apóstolos enfrentaram medo também. Qual era o medo que eles realmente tinham? Não era da ventania, não. É da onde que eles estavam indo. Eles estavam indo para a região de Genezaré. Eles estavam indo para a região onde o povo era pagão, discriminado, rejeitado. Havia muito preconceito sobre os pagãos. E é para lá que Jesus vai e lá faz proezas. É bom a gente interrogar isso. Quais são os medos que nós temos hoje? Quais são as tempestades que nos afligem hoje? E Jesus está no barco. Precisa saber quais são as tempestades que nós temos que enfrentá-las. E no enfrentar essas tempestades, ter a coragem de lançar as redes, como fala o Evangelho, em outra passagem, lançar as redes para as águas mais profundas. É a igreja em saída, onde reconhece cada pessoa como filho e filha de Deus, que de fato somos, sem discriminação, sem intolerância, sem impaciência, sem ódio, sem revolta, mas vivendo o amor, a paz, a justiça, a fraternidade. Sejamos humanos, vivamos em paz.